Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso treinamento, certo? Nós vamos mudar a forma de fazer medição. Antes as medições eram feitas em planilhas, né, enviadas para a sala técnica e a gente validava e a gente lançava a R, né, com a imagem da medição assinada. Agora as medições vão ser feitas pelos gestores da obra, tá ok? E depois elas vão ser autorizadas pelo gerente técnico Jorge, certo? Esse sistema de medição não vai mais passar pela sala técnica. Só uma observação antes da gente iniciar nosso treinamento é com respeito às solicitações, certo? Nós temos visto aqui que a maior parte das solicitações elas são feitas, certo? Vamos aqui fazer uma solicitação nova. A solicitação é feita, mas não se coloca nada aqui no campo de observação. Então, geralmente, só se solicita, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, o material, coloca aqui a quantidade, faça aqui o link no orçamento, coloca aqui a data de entrega que eu quero que esse material esteja na obra, e aí, geralmente, o pessoal finaliza. Sempre, pessoal, sempre, toda solicitação, mesmo que muitas vezes seja óbvio, coloque aqui uma observação dizendo que esses slots é para, nesse caso aqui, manutenção, computador, engenheiro Wilton. Alguma coisa para a gente saber, porque geralmente eu consulto, né, aqui o link do orçamento de insumo, mas nem sempre o que está sendo solicitado corresponde realmente ao que está no orçamento, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do link com o orçamento, que às vezes se linka para fazer um barracão, se linka com um serviço que você vai executar daqui a 3, 4 meses, e aí quando for mais para frente, né, na época realmente de solicitar aquele material, não há mais saldo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esse link, com relação às observações, tá ok? Não vou cancelar aqui, certo? Então vamos aqui falar propriamente das medições, né? Dos contratos. Vocês já observaram que já foi passado alguns e-mails, tá ok? A gente ainda não lançou 100% dos contratos, mas todos os novos contratos que estão sendo fechados ou lançados, vocês observam, né, que nós vamos ter aqui os contratos do sistema, tá ok? Então vou puxar aqui só como exemplo aqui um pedido, tá ok? Vou colocar aqui do bloco didático. Então aqui do bloco didático, eu sei que eu tenho lá um contrato com a Fundações Geobrasil. Então, eu puxo aqui o contrato com a Fundações, né? Vou puxar o pedido. Quando eu puxo o pedido, vocês observam que aqui no canto inferior direito tem aqui, ó, imagens duas, né? Então quer dizer que aqui tem duas imagens dentro desse pedido, tá ok? E eu também posso consultar aqui contrato. Se eu for aqui em contrato, eu vou ver fornecimento de mão de obra e maquinário para execução da estaca raiz, certo? E todas as condições de contrato. No caso desse contrato não tem retenção técnica, é por preço unitário e não tem as retenções, não coloquei aqui as retenções ainda, porque só quando eu tiver a primeira emissão de nota fiscal é que eu vou saber quais são os impostos que vão ser retidos ou se todos eles vão ser apresentados, tá certo? Então aqui também, ó, eu também tenho duas imagens. As mesmas imagens que eu coloco no pedido, se você quiser puxar pelo contrato, eu vou puxar aqui no contrato. Na primeiro, eu boto aqui eu seleciono a primeira imagem, coloco aqui no binóculo e ele vai abrir a primeira imagem. Então aqui, nessa primeira imagem, eu vou ver aqui o nosso contrato com a Geobrasil, né? As condições, os valores, tá ok? Os materiais que nós vamos fornecer, todas as condições que foram fechadas no contrato vão estar aqui, certo? Nesse segundo caso aqui eu vou ver também que aqui são as providências para a execução de estaca raiz, né? Então todos os contratos novos que estão sendo fechados,
E os antigos também, que ainda estão em andamento, todos eles nós estamos colocando, certo, os contratos no sistema. Agora, quando a gente fecha um contrato recente, qual é o procedimento tomado pela sala técnica, pelo setor de suprimentos? Eu vou fechar aqui, certo? Quando eu lanço um pedido, né, um contrato que ainda vai ser assinado, então a sala técnica vai colocar aqui uma imagem que é o contrato em PDF, certo? Esse contrato PDF, quando você for lá no seu follow-up das solicitações, que você vai ver aqui como está todo o andamento da sua obra, né? Se você vai lá procurar aqui, eu posso colocar aqui pela especificação, vou colocar aqui raiz, caso que a obra vou puxar aqui pela data, puxei um ano aqui, que eu vou puxar todas as solicitações que estão aqui, ó. Eu vi que meu pedido, a minha solicitação, ela já gerou um pedido, né? Vocês lembram que é aqui pelas cores. Então, se a minha solicitação já gerou aqui um pedido, certo? Eu vou puxar aqui, né? Da mesma forma aqui, posso puxar meu pedido, tá ok? Para verificar. Então, eu vou ver que aqui vai ter uma imagem só, que é o contrato que está em branco ainda. Eu digitei o contrato, ou então eu digitalizei o contrato assinado, né? Aqui pelo pessoal da consultora, no caso, se for uma empresa de Fortaleza, já vai estar com a assinatura também do contratado aqui, certo? Mas muitas obras do interior, né, são pequenos empreiteiros, então nós vamos colocar aqui a imagem em branco, você vai puxar a imagem, certo? Imprimir, você vai assinar como testemunha, você, o gestor, o contratado também vai assinar esse contrato, e aí você vai poder vir aqui, certo? Abrir o pedido, abre a imagem, clica em novo, abrir local, e aí você vai puxar o contrato que você digitalizou e está assinado, certo? Da mesma forma que a gente coloca aquelas imagens na R, é a mesma sistemática para a gente colocar a imagem aqui no pedido, ok? Então, só para informar vocês, todos os contratos, vocês vão, a gente parte do pressuposto que todo dia vocês abram, né, o follow-up das solicitações para acompanhar como é que está a sua solicitação, se ela está em aberto ainda, se ela já está em cotação, né, em coleta, se ela já foi fechado o pedido, se ela já foi recebida o almoxarifado, certo? Então vocês têm que, quando você vê que foi fechado um contrato de algum serviço que você solicitou, você já tem que providenciar, né, essa impressão do contrato para assinatura, né, por sua parte e por parte do contratado, ok? Então vamos aqui começar propriamente a questão de contratos e medições no sistema. Vocês podem acompanhar, certo? Todos os contratos que são lançados no sistema, né? Existem dois tipos de contratos. Existe o contrato onde a pessoa, né, o contratado vai fornecer somente a mão de obra, ou então ele pode ser contratado para fornecer mão de obra e material, certo? Para você ver o que é que foi fechado com o contratante, né, ou com o contratado, para você ver se realmente vai haver material, se vai haver desconto de material ou não, você vai vir aqui em pedidos de compra, certo? E aqui na última opção você vai ver relatório da posição de contratos, certo? Pedidos de compra, relatório da posição de contratos. Vou colocar aqui a empresa, no caso a gente só tem a Platô, mas se a gente tivesse alguma SPE, ia aparecer todas as SPEs aqui, certo? Vou aqui no meu centro de negócios, vou procurar agora aqui os contratos lá de Aracati. Prestador de serviço, eu vou procurar aqui o Léo Box. E aí, se eu der aqui o OK, certo? Vou dar aqui agora o OK. Ampliando aqui a tela,
vai mostrar todos os contratos que eu tenho, ó. Eu tenho aqui 2 contratos com o Leobox, certo? Tem um contrato número 2 e o contrato número 14. Vai mostrar aqui todos os serviços que eu fechei com o Leobox. Eu fechei num total de 32.299,99, certo? E eu ainda tenho um saldo a medir aqui com o Léo de 1.849,11. Se você continuar a descer aqui, certo? Você vai ver aqui, ó, as notas fiscais do contrato. Todas as notas fiscais já foram emitidas pelo Leobox. Continua aqui. Você vai ver os valores que foram pagos para ele em dinheiro já, certo? E eu vou ver aqui também, ó, o fornecimento de materiais. Todo material que eu forneci, certo? Que já consta já em AR ou em pedido e vai estar aqui descontando esse valor de materiais, certo? Então, ó, eu comprei no total para o Leobox R$ 17.355,93. E você vai ver aqui, ó, que tem o valor a descontar, certo? No caso aqui, eu comprei esse valor total e eu já descontei esse valor total também, certo? Se porventura, né, quando você for fazer medição, você vai fazer uma medição parcial, né, você não precisa descontar todo o material, dependendo, claro, de cada situação, todo o material dele, né? Então vai aparecer o total do valor que você comprou para ele e vai aparecer o valor que você já descontou dele, certo? Então, ó, eu teria aqui um saldo total do contrato, que é o valor do contrato, menos as notas fiscais, menos as notas fiscais de fornecimento. Então, eu ainda estou devendo aqui para o Leobox R$ 6.254,31, certo? Então, aqui vocês vão ver lá, certo? Agora eu posso também puxar para o pedido. Não, eu não quero ver o valor do contrato total, eu quero ver só um determinado pedido dele. Vou botar aqui, vou puxar aqui a data para trás. E eu tenho aqui, ó, os 2 pedidos que eu fui feito o contrato dele. Então, eu quero ver só esse de 25.500. Vou aqui de novo aqui que deu algum bugzinho. E vou puxar agora aqui os pedidos do Léo. Vou escolher esse pedido aqui, certo? Não sei porque está acontecendo aqui que ele não está aparecendo. Pronto. Então aqui, ó, eu vou ver que eu contratei os 25.500, certo? Só que do valor total eu ainda tenho isso aqui, né, para medir dele. Só que eu tenho, na verdade, ainda esse valor a pagar. Por que tem a diferença desse valor aqui para esse daqui? Porque nesse caso aqui do Leobox, né, ele comprou alguns materiais em nome da construtora e a gente vai ter que ressarcir ele. A gente ainda não fez esse ressarcimento, então o valor total ainda, né, vai ser só esse daqui, certo? Quando a gente lançar as notas fiscais dele, né? Então, na verdade, a gente ainda está devendo isso daqui a ele, certo? Então você pode puxar, se vocês tiverem alguma dúvida, daqui a pouco vocês podem voltar ao vídeo, né? Eu posso puxar tanto o total de contratos que eu tenho para aquele fornecedor só, ou então eu posso puxar um contrato específico, ok? Então vocês viram aí. Por que isso aqui é importante? Quando você for fazer a sua AR lá na medição, você pode puxar aqui, né? Vamos supor que o Léo entregou 100% do serviço, nesse caso específico. Você vai puxar o contrato dele e você vai ver o valor, o saldo total que ele tem a medir, né? Então, você faz uma anotação ou imprime alguma coisa desse tipo para você saber qual o valor total que o Léo ainda teria de saldo, certo? Toda vida eu já falei, né, da posição de contratos, já mostrei para vocês também a questão
do desconto de materiais, né? Que antes a gente fazia tudo manualmente, agora o sistema ele já mostra tudo, tá ok? Então, esse desconto de materiais, o seu comprador, né? Quando fecha aquele determinado contrato, ele faz um link do material que ele está comprando com aquele contrato, né? E automaticamente você vai ver o que é que realmente tem de saldo para aquele fornecedor, certo? Então, vou aqui agora relembrar, né, para vocês como é que é a AR, certo? Quando você vai fazer a medição do fornecedor, você simplesmente faz uma AR. Então, eu vou colocar aqui, vamos supor, eu vou fazer aqui uma AR, nesse caso aqui de uma nota fiscal, botar aqui novo, certo? Ou vamos supor que eu vou fazer essa nota fiscal do Léo Box. Coloquei aqui do Léo. E eu vou fazer aqui nota fiscal eletrônica. Isso aqui é só uma simulação, tá certo, pessoal? O valor, vamos supor que é R$ 1.000. Estou fazendo aqui uma compra do material, certo? Agora, às vezes a gente, nesse caso aqui do Léo Box, ele emite nota fiscal de material, certo? Como se a gente estivesse comprando as esquadrias dele. No caso, se alguém emitir uma nota fiscal de serviços, né, como arte piso, ambientar e os outros fornecedores, então você vai lá e coloca, né, a sua nota fiscal de serviço eletrônica, né, se for eletrônica, ou então nota fiscal se for aquela de papel ainda, você vai colocar aqui nota fiscal de serviço eletrônica, aí você vai colocar aqui, né, aquisição de serviços de terceiros. Esse valor aqui a classificar, daqui a pouco eu vou falar melhor para ele, é um valor que eu pago por fora, certo? Ó, aqui ele vai mostrar o valor total do serviço que ele já me prestou esse mês, tá certo? Aqui nesse caso aqui de reajuste, retenção técnica, desconto nas medições, eu não vou poder colocar porque é um módulo que a construtora ainda não tem, né? A gente está primeiro se adequando aos módulos que nós já temos, né? Esse módulo de suprimentos, e quando estiver rodando plenamente na empresa, a gente vai plantar as medições tanto para o cliente, né? No caso a UFC ou o Instituto Federal, pelo sistema, e também vamos gerar todas as medições, folha de pagamento, tudo dentro do Informacom, certo? E eu posso colocar aqui, ó, material fornecido. Quando eu coloco aqui esse material fornecido, coloco aqui um novo, certo? Eu vou puxar aqui algum material que eu vou descontar dele. Então aqui vai aparecer uma lista de materiais que eu vou descontar, tá certo? Então vamos supor que eu coloco aqui esse material, que é R$ 77,23. Nesse caso aqui ele não vai puxar porque eu já descontei tudo dele, certo? Mas o correto é fazer isso aqui, certo? Eu clico em material fornecido, clico em novo, ele vai puxar os materiais que eu já descontei, ou que eu vou descontar, dou OK, certo? Então eu vou lá, puxo o pedido, certo? Eu tenho aqui os pedidos aqui abertos ainda com ele. Vamos supor que eu puxe esse daqui. E aí ele tem aqui, né? Ele emitiu uma nota fiscal de R$ 1.000, tá ok? Só que aí o pedido total desse item aqui dá 2.880,80, certo? Então eu vou fazer aqui uma alteração porque ele não entregou os 9,80 m. Vamos supor que ele entregou aqui 3 metros.
Isso aqui é só uma suposição, tá certo, pessoal? Só um treinamento. Então, eu fechei aqui o valor dele, tá ok? Pronto, ó, aqui na verdade ele já vai dar, certo? O valor total líquido dele, certo? Que ele tá, acho que aqui ele está descontando. Pronto. Aqui, certo? Eu coloquei lá uma nota de R$ 1.000 e ele descontou aquele material, né? Eu pensei que não ia dar certo, mas ele, na verdade, então tem que ter cuidado, que pode ser que você acabe descontando duas vezes o mesmo material, tá ok? Então ele descontou aqui já o valor final, certo? Essa data de vencimento é a data de vencimento que eu fechei lá com ele, tá ok? E aqui vai aparecer o valor líquido, né? Ele emitiu a nota de R$ 1.000, mas na verdade ele só tem R$ 859,34 para receber, tá ok? Quando for, isso aí é importante. No caso aqui ele vai receber em carteira. Carteira é cheque, tá certo? Então ele recebe um cheque para 30 dias. Se for um boleto, né? Então no boleto vai aparecer aqui, boleto bancário. Aí você vai colocar a data que está o boleto, certo? Se for uma transferência, aí na transferência, certo? Você vai, dentro do pedido, né? Talvez os pedidos novos ainda não tenham, mas você vai pedir os dados bancários do fornecedor, né? No caso, se o Léo fosse receber em cheque, ou se fosse receber uma transferência bancária, você colocar lá Léo Box, indústria, a conta dele seria o Banco do Brasil, agência 1224, conta 12.300, né? Isso no caso se fosse uma TED, né? Que seria uma transferência bancária. Nesse caso aqui o Léo recebe um cheque para 30 dias, então tem que colocar aqui cheque para 30 dias. Só que no caso ele vai receber cheque para 30 dias, você não pode colocar aqui o vencimento, esse vencimento aqui, para o vencimento daqui a 30 dias quando ele for receber. Não, no caso aqui você colocaria, né? Nós vamos passar em breve, certo? O cronograma de pagamento de fornecedor, ok? Então cada obra vai ter duas datas mensais em que vai se pagar fornecedor. Então você vai olhar lá o seu cronograma, certo? Então Aracati, na suposição, o pagamento de Aracati é dia 26. Aí eu coloco aqui, e vai ser sexta-feira agora, ou então seria dia 3, né? Dia 3 de julho, na suposição. Então vem aqui, clica com o botão direito, certo? Em cima, alterar parcelas. E aí eu coloco aqui, dia 3 de julho. Aí, vamos supor que, assim, isso daqui já é fechado já pelo pessoal dos suprimentos. Caso fosse necessário, não, rapaz, a conta dele já excedeu, ele não pode mais receber nenhum valor na conta, ele vai emitir um boleto. Aí eu venho aqui, clico no botão direito e aí escolho a opção boleto bancário, né? Então, assim, essas alterações você vai poder fazer, tá ok? Mas antes de alterar a forma de pagamento, né, você tem que confirmar com o seu respectivo comprador ou então comigo aqui na sala técnica, né? Como é que foi fechado, tá ok? Então vou dar aqui um ok. E aí está confirmado que vai ser agora um boleto, né? Aí no caso eu teria que alterar aqui a observação, mas seria um boleto com vencimento dia 3/7 no valor que você colocou aqui, certo? Vou excluir aqui essa R, né? Porque quando você coloca essa R no sistema, automaticamente ela vai aparecer no financeiro, certo? Então a Cristiane lá, se ela estiver atualizando agora, ela já vai ver que tem um boleto para o dia 3/7, né? Então vou excluir aqui essa R, porque nós só fizemos aqui um treinamento, certo? Existe agora, né, muitos dos nossos fornecedores ainda são pequenos, infelizmente, e não emitem nota fiscal. Como é que eu faço?
Então vou aqui de novo na R. Eu vou colocar aqui o Francisco Marcos, certo? Essas condições têm que estar no contrato, se vai ter emissão ou não de nota fiscal. Se você observar que não tem no contrato, você tem que nos comunicar imediatamente para a gente refazer o contrato, tá certo? Mas a gente sabe, né, que as empresas Artpiso, como eu falei, né, Artpiso, Leobox, quando as pessoas são terceirizadas que tem empresa constituída, tem que emitir nota fiscal, certo? Se for aquele empreiteirozinho pequeno que a gente geralmente faz serviço, como o senhor Raimundo da Manta, equipe de pintores, né, o pessoal que trabalha, os calceteiros, que são pessoas pequenas, simples, aí você já sabe que ele não emite nota fiscal, tá ok? Então aqui vou colocar aqui o Francisco Marcos dos Santos, lá para Aracati. Aí aqui tem que prestar muita atenção. Tipo do documento. Ele não emite nenhum tipo de documento desse aqui. Então você vai colocar aqui, recibo. O número do documento vai ser o número da medição dele. Vamos supor que eu estou fazendo aqui a 8ª medição do Marcos, certo? Aqui na série, você pode colocar A, que é para a série de nota de serviço, tá ok? Aqui eu vou colocar a data do documento, que na verdade ele não vai emitir esse recibo, tá certo? Ele vai assinar quando ele vier receber, ou então a transferência bancária. Eu vou colocar aqui dia 25 o documento, certo? Vocês notam sempre que quando eu coloco aqui a data do documento, automaticamente ele coloca aqui como se a data de entrada fosse, certo, a mesma do documento. Mas às vezes a gente sabe que vamos supor, né, mudando um pouquinho de assunto, se eu coloquei uma nota de material aqui dia 25 e só recebi dia 26, né, então eu coloco aqui data de entrada dia 26. Se eu tiver fechado lá o meu pedido a partir do faturamento, ele começa a contar os 30 dias, né, vamos supor que eu fechei, a partir dessa data aqui. Mas se eu fechei a partir da entrega, ele vai contar a partir dessa data. Então, é bom prestar atenção nisso aí também, ok? O meu valor aqui, ele não vai emitir nota fiscal. Então, o meu valor aqui tem que ser 0, certo? Porque isso aqui é o que vai para o contábil. Vou aqui colocar aqui uma aquisição de terceiros, certo? E aí, aqui no meu valor a classificar, esse a classificar é um valor por fora. Aí sim, eu coloco lá, na minha suposição, que ele fez os R$1.000 de serviço, ok? Aí eu vou colocar aqui o INSS apresentado, ISS apresentado, tudo aqui é apresentado. Ok? Vou aqui puxar o meu pedido. Ó, ele está aqui em AR, certo? Só que na verdade ele ainda tem aqui, ó, vocês observarem, né? Eu fechei aqui o meu contrato, né? Porque para quem ainda não está familiarizado com a R, eu tenho aqui a minha quantidade que eu contratei, eu tenho aqui a minha quantidade recebida e eu tenho aqui meu saldo, né? Então vamos supor, se eu fosse medir uma redenção contratual, aqui meu saldo é 0, não poderia medir, mas aqui nesse caso é que eu tenho vários serviços, certo? Que eu posso medir. Então eu vou medir aqui o serviço de maçamento de forro, ok? Né? Então o valor dele lá, vocês observam aqui que é 0, né? Mas se você observar aqui na ficha financeira, R$1.000. Então vamos supor aqui que você, claro, vai estar com a sua, apesar de ter essa medição do sistema, mas claro que você vai fazer ainda o seu controlezinho no Excel, né? Até para você se basear, para quando você for fazer medição, você ver, acompanhar o que você mediu realmente no Excel. Então eu venho aqui, altero aqui meu registro, vamos supor aqui que eu medi 850 metros, ele fez uma medição de 850 metros quadrados, foi R$1.000. Ele está dando essa divergência aqui, certo? Porque eu estou jogando um valor aleatório, então vai dar uma diferença no valor unitário, né? Que aqui, ó, ele mostra aqui que o valor unitário é 1,50, o valor contratado,
e o meu valor aqui está dando R$ 1,17. Só para não dar divergência, eu vou fazer uma conta de trás para frente, certo? R$ 1.000 dividido por 1,50. Eita, vai dar o número que dá besta. 666,667. Pronto. Saiu a divergência, o valor que eu estou medindo está igual ao valor que eu contratei, certo? Então vou dar aqui um OK. Se tiver alguma observação na R, vamos, nesse caso aqui do Francisco Marcos dos Santos, ele recebe o valor em conta, certo? Eu vou puxar aqui um pedido, ver se no pedido tem o nome, se tem o número da conta dele. Francisco Marcos dos Santos. Vou puxar aqui pelo período. Vou ver se na minha observação não coloquei nada. Mas nos contratos que a gente está fechando, tá certo? Todas essas informações vão estar constando no pedido, ok? Então eu vou sair aqui do meu pedido, né, e vou finalizar aqui minha R. Dei meu OK. E aí, automaticamente ele gerou aqui que é o recibo, o número do título. Eu já sei que esse número do título aqui, certo? É o número da minha medição, né? Quando é recibo, eu sei que esse aqui é o número da medição. Então eu já sei que está na 8ª medição. O vencimento dele está para o dia 26/6, certo? No valor de R$ 1.000. Só que aí eu vou olhar lá no meu calendário de pagamentos. Então, vou olhar lá no meu calendário de pagamento que, numa suposição aqui, vai ser no dia 3 de junho. Então, eu vou aqui pedir para alterar registro. Eu vou aqui clicar com o botão direito, alterar parcelas, e vou colocar aqui o pagamento dele vai ser dia 3 de julho, no valor de R$ 1.000. Dei aqui o meu OK. No caso, certo? Das notas dos fornecedores, eu esqueci de falar uma coisa. Dos fornecedores que emitem nota fiscal, certo? Esse botãozinho aqui, que é um scanner, é o botãozinho onde você vai colocar a nota fiscal que você escaneou, assinado por você e pelo seu mestre de obra, certo? Ou então pelo Jorge, tá certo? Então vou colocar aqui o novo, abrir. Aqui é porque ele está fora da rede, por isso que eu não consegui, certo? Mas você vai aqui em novo, vai em abrir local, e aí você vai colocar a sua imagem que você escaneou aqui, tá certo? Clicar em abrir, depois, né, você só clica em sair, tá certo? E a sua imagem vai estar aqui, tá ok? Então, todo mundo que for emitir nota fiscal, você vai aqui no scanner, certo? Se você quiser colocar a sua medição, né, mas não é obrigatório, né? A gente está querendo justamente eliminar o papel, tá ok? Então, só se você foi aí, o Jorge foi e deu uma passada e quis assinar a medição, tá ok? Você vem aqui nesse scanner e já faz aquele mesmo procedimento de colocar uma imagem na R, que todo mundo aí já conhece. Se você tiver alguma dúvida, o almoxarifado de vocês faz isso aí todo o dia, tá ok? Então, finalizei aqui minha R, fiz minha medição. Se você depois quiser, você pode ir lá, pedido, né? Vai ver a relatório da posição de contratos. Vamos supor aqui, eu vou aqui ver o meu amigo Francisco Marcos dos Santos, que estava em Aracati. E aqui não está aparecendo aqui, eu estou conectado aqui de uma outra máquina, ele não está aparecendo, mas aí você viria, certo? Como é que está o seu contrato? Na suposição, eu fechei R$ 40.000. Ah, pronto, apareceu aqui. Está muito lento.
Aí, então aqui, ó, vai aparecer que eu fechei o contrato com ele de R$ 35.000, 211, certo? Já fiz aqui, ó, os recibos, né? Vai mostrar aqui, ó, situação liquidado. Então tem aqui alguns valores que ainda estão abertos, que são que as retenções técnicas, tá certo? E do valor total de R$ 35.000 que eu mostrei aqui, R$ 35.000, vai mostrar, certo, que eu ainda estou devendo R$ 21.000, 115,67 do contrato dele, certo? Então isso aqui é muito bom. O gestor tem que estar, toda vez que for fazer uma medição ou quiser acompanhar, você não vai mais precisar procurar no Excel, procurar saber o que você descontou, tudo vai estar aqui no sistema, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso treinamento, tá certo? Qualquer dúvida, nós vamos estar à disposição de vocês, tá certo? Mas olhem o vídeo 1, 2, 3 vezes. Se não entender, dá uma olhada de novo no vídeo, tá certo? Claro que vai aparecer situações, né? Tem alguns fornecedores complicados como o Léo e o Ari, mas que nós estamos ajustando com eles para que eles possam se enquadrar, ou eles se enquadram na nossa forma de trabalhar nova, ou então nós vamos ter que procurar outras pessoas, né? Mas no mais, fora esses dois fornecedores, não vamos ter nenhum problema com as medições, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, com o Herbert e com os compradores. Um abraço, até mais.